O processo penal ele deve funcionar como um filtro domador dos excessos do jus puniendi, exatamente porque os órgãos de poder eles tendem a ultrapassar do poder, eles tendem a ultrapassar das regras do jogo, desses limites. Daí a necessidade da observância estrita aos princípios limitadores. Por isso, nós precisamos delinear, dentro da persecução penal, a existência do Estado juiz, do Estado acusador, do Estado defensor e do Estado investigador no exercício das funções. Então, vejam, o respeito à divisão constitucional dessas funções indica a necessidade de se efetivar, dentro da persecução penal, os princípios do juiz, do promotor, do defensor e do delegado natural. No Brasil, quando eu falo da persecução penal, eu tenho duas últimas fases que ocorrem no âmbito do Poder Judiciário, que é a fase da ação penal, em que é oferecida a inicial acusatória a partir do recebimento, inaugura a fase judicial, e a fase da execução penal, ou seja, efetivar na prática uma eventual sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas no nosso modelo, e aqui é o nosso tema principal, há uma primeira etapa administrativa, ou seja, uma etapa pré-processual, que é a investigação criminal. É uma etapa anterior à fase processual. E essa fase investigativa, ela é direcionada à apuração de crime. Ela é dirigida em regra pela Polícia Judiciária e, apesar de possuir natureza administrativa, ou seja, está no âmbito da administração pública, não está no seio do judiciário, portanto, em sua forma e em sua substância, essa atividade possui natureza administrativa, mas em relação à sua finalidade, ela possui uma finalidade judiciária. E o nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes falava o seguinte: a investigação criminal é exercício da segurança pública, eu estou ali na administração pública, exercendo segurança pública, mas com evidentes reflexos na jurisdição criminal. Então, veja, eu estou trabalhando com vocês a primeira fase da persecução penal, uma fase que, não obstante, ocorre no seio da administração pública, mas tem uma finalidade judiciária, tem reflexos na jurisdição criminal, que é exatamente o conjunto de atos que o Estado vai proceder para apurar a autoria e materialidade delitiva, geralmente através da Polícia Judiciária e, em regra, pelo inquérito policial. Quando eu falo Polícia Judiciária aqui, eu estou falando em uma das funções do poder de polícia do Estado. Quando eu trabalho em Polícia Judiciária, eu estou falando Polícia Judiciária em sentido amplo, é a função de Polícia Judiciária enquanto órgão que auxilia o Poder Judiciário na representação e cumprimento de mandados, mas também Polícia Investigativa, que atua nas diligências apuratórias para elucidar o fato criminoso. Eu poderia ter também a Polícia Administrativa, uma das funções, que é a Polícia Ostensiva, a Polícia Preventiva, a garantidora da ordem pública. Então, Polícia Judiciária, aqui no nosso debate, não é uma instituição, mas sim uma das funções do poder de polícia do Estado. Então, vamos pensar o nosso inquérito policial. A primeira fase da persecução penal, o delegado conclui o inquérito policial, relata este inquérito e encaminha a justiça. Neste segundo momento, o Ministério Público, no caso de uma ação penal pública, ou o querelante, no caso de uma ação penal de iniciativa privada, ele vai formar sua opinião acerca do oferecimento ou não da denúncia, no caso da ação penal pública, ou queixa-crime, no caso da ação penal de iniciativa privada. Portanto, somente após essa análise do titular da ação penal é que eu vou ter a continuidade ou não da persecução penal. Seja a continuidade através do oferecimento da ação, seja a não continuidade, por exemplo, através do arquivamento do inquérito policial em juízo. E aqui eu preciso fazer com vocês uma rápida observação. O nosso ordenamento, ele traz diversas formas de investigação. O sistema brasileiro não tem apenas a investigação pela Polícia Judiciária, que eu falo aqui na Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, e as polícias civis, que são as polícias judiciárias dos estados. Mas veja, eu tenho investigação pelas comissões parlamentares de inquéritos no âmbito das casas legislativas, eu tenho investigação pela Receita Federal, por exemplo, na fiscalização administrativa tributária, eu posso citar o COAF, fiscalizando movimentações financeiras irregulares e também remessas ao exterior, eu tenho o CAD em relação a formações de cartéis, mas aqui eu não estou falando de investigação criminal. Todas essas espécies de investigações que o nosso ordenamento traz são procedimentos administrativos para apurar eventual irregularidade e práticas abusivas. Se essas autoridades por tomar ciência de crime, ou seja, de um fato criminoso, ele deve comunicar esse fato à Polícia Judiciária, para que a Polícia Judiciária inicie a investigação criminal, ou ao Ministério Público. E o Ministério Público, se já houver os elementos suficientes de materialidade e autoria, oferece a inicial acusatória, a denúncia, ou se esses elementos estiverem insuficientes, o Ministério Público ele deve remeter essa investigação à Polícia Judiciária, requisitando a instauração de inquérito policial. Portanto, investigação criminal
Se você analisar o texto constitucional, ela é uma função dos órgãos de polícia judiciária. Não houve autorização para investigação criminal pelo Ministério Público, não houve autorização de investigação criminal pela Polícia Militar, ressalvado, é claro, em relação à Polícia Militar, os crimes militares próprios, em que a Polícia Militar exerce a função de Polícia Judiciária Militar, mas não há no texto constitucional um outro órgão que expressamente recebe a atribuição de investigação criminal, senão as polícias civis dos estados e a Polícia Federal.